Olá, você está no Prosa Caiçara. E nós estamos aqui nesse santuário, como eu costumo designar esse local maravilhoso, essa biblioteca de 1879, um patrimônio santista, paulista e brasileiro, aqui da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de Santos, que nos apoia, oferecendo a oportunidade de gravarmos aqui e trazermos nossos convidados. Além do apoio da Sociedade Humanitária de Santos e de sua biblioteca, nós temos o apoio da Casa das Culturas de Santos. E para falar sobre isso, eu convido quem? O curador da Casa das Artes de Santos, o nosso querido escritor, romancista, contista, poeta, professor de escrita criativa, Flávio Viegas Amoreira. Flávio, obrigado por você ter vindo aqui. Esse aqui não é um projeto meu. Esse aqui não é um projeto meu. Esse é um projeto coletivo em que nós estamos convidando as associações e as sociedades culturais de todos os matizes para que juntos a gente possa aprender. Porque cada um que vem aqui, se eu estiver aqui, eu estou aprendendo. Poderão ser outros colegas que estarão aqui apresentando e o nosso espectador, quem te está ouvindo, também vai aprender. Porque nós estamos falando de quê? De literatura. Literatura, romancistas, contistas, poetas, cronistas, editores, livreiros, todos terão espaço aqui junto conosco. Se você gosta desse tema, amigo, já dá uma curtida aí para pegar o embalo, faz um comentário. Olha aí que surpresa, estou encontrando aqui um espaço bacana, produzido em Santos pela Red, produtora Red do meu amigo Rodrigo Rei, que faz esse trabalho com bastante carinho. E vamos começar nossa conversa aqui com Flávio Viegas Amoreira. Tudo bem, Flávio? Muito obrigado, hein? Tudo ótimo, doutor Márcio Aurélio. Uma grande alegria estar aqui por vários motivos. Por motivos de um simbolismo plural. Primeiro, ser entrevistado por um escritor. Segundo, por celebrarmos aquilo que nos caracteriza humanos, a linguagem. A linguagem encantada, a linguagem ressignificada, a linguagem, como diria o crítico, o maior crítico literário, poeta do século XX, Ezra Pound, a literatura que é a linguagem ressignificada, carregada de significados até o limite da nossa percepção. A literatura que é a curtição da linguagem. A literatura que é uma das ferramentas mais amplas, efetivas, densas para o espírito humano percrustar, mirar, observar o mundo e dar sentido à existência através da ficcionalidade, da poética, do relato, a literatura que também é história oral, a literatura que é contação de história, a literatura que é xamanicamente a perpetuação dos saberes e sabores, etimologicamente saber e sabor tem a mesma raiz, a literatura que é, diante de novos paradigmas que nós não sabemos aonde vão dar, nós temos aí inteligência artificial, novas mídias não totalmente reguladas, nós podemos perder a mão do protagonismo de sermos seres eminentemente criativos, criadores, especialmente seres capazes de poetizar o mundo, seres capazes de contar o mundo, seres capazes de romancear o mundo,
de nós não entregarmos o bastão a algo que nos substitua sem aquele todo o aparato que a literatura exige. Nós já vamos falar sobre a IA e eu quero antes perguntar para você, dentro dessas categorias literárias, qual ou quais aquela com que você mais se identifica? Eu sou essencialmente um poeta. Eu incorri nos contos, tenho paixão pela construção narrativa breve e densa. O conto, que é a narrativa concisa, compacta, é a história compota, é o retrato de uma existência a partir de poucas páginas. Também incorri no romance, fui o primeiro brasileiro a escrever um romance tendo como ambiente, tendo como trama o 11 de setembro, que foi um divisor de águas na história contemporânea, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York pelo olhar de um latino-americano, ainda por cima com uma trama homoafetiva, e também sou biógrafo e ensaísta, mas nesses gêneros eu me sinto um tributário, nada amador, tributário da minha origem, da minha gênese estética, criativa, que é a poética, a poesia. Mesmo quando eu escrevo contos, eu não consigo me desvencilhar de algum lirismo. E quando isso teve algum momento na sua vida em que você percebeu que isso seria o seu caminho, ou a literatura foi te ganhando aos poucos, ou você deu aquele estalo e falou assim, eu vou ser crítico literário, eu vou ser escritor, eu vou ser professor de escrita criativa? Eu não me entendo e nunca me entendi, pode ser espantoso, outra coisa a não ser um homem da escrita e da leitura. Quando perguntaram a Picasso, aos 60 anos, quanto ele tinha demorado para escrever Guernica, ele respondeu bate-pronto, 60 anos. Portanto, desde a primeira infância, já na adolescência de 12, 14 anos, eu já escrevia, lia furiosamente e gozosamente, mas genética atavicamente, eu sempre me entendi como um ser que sente o mundo como quem pensa e pensa como quem sente. É uma cumplicidade entre o meu poder cognitivo, as minhas sinapses e o desespero, a demanda por isso no papel. E se você tiver que lembrar de um professor ou de alguns professores ou professoras, quem você poderia citar? Bom, professores... Mestres. Mestres. No sentido da palavra. Os mestres no sentido amplo, universal, e os mestres que me guiaram em época de escolas públicas de alta qualificação em todo o Brasil, onde eu tinha uma biblioteca muito fornida, muito bem abastecida, acesso aos livros com facilidade, tanto em casa como no grupo escolar e nos colégios públicos que eu frequentei, mas também insights de um professor, por exemplo, de filosofia e uma professora de sociologia à época, que perceberam a minha vocação. Qual é o seu nome dele? Para a escrita. Maria Helena Caruso, professora à época de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Faz tempo, hein? Durante a ditadura militar, mas ela tinha um viés progressista de esquerda resistente à tirania cívico-militar. Porque antes da OSPB tinha... Era pior, Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. EMC. E o professor, que era professor da Universidade de São Paulo e também em escolas públicas ginasianas aqui no litoral paulista, o professor João Itagiba, filosofia. Foram dois iniciadores. E também na juventude e infância, eu era vizinho
de o último filho remanescente de um dos maiores poetas brasileiros, com certeza um dos maiores poetas parnasianos brasileiros, ao lado de Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira, o poeta santense, o poeta do mar do Brasil, né, um poeta nacional, Vicente de Carvalho. Eu convivi com o filho, já idoso, de Vicente de Carvalho, que me iniciou na poesia, principalmente na poética simbolista e parnasiana. E, além disso, eu cresci num país não tão idiotizado, ainda que sob a tutela de um regime de exceção, aonde não se falava em coaches nem em influências. Nós tínhamos cabeças pensantes que me também fizeram a própria cabeça, como os meus influencers, Glauber Rocha, Darcy Ribeiro, Dom Helder Câmara. Mentores, né? Eu lia jornais, 4 jornais por dia, o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo e a Folha. Na Folha de São Paulo eu tinha críticos de arte, no Estadão críticos de literatura, figuras como Décio Pinhatari, poeta e o pai da semiótica brasileira, figuras que eu lia no Rio de Janeiro, Rubem Braga, no jornal O Globo. Pai da crônica. No Jornal do Brasil, eu lia Carlos Drummond de Andrade, cronista. Na Folha de São Paulo, eu lia Para o Bem e para o Mal, Paulo Francis. Para o bem e para o mal é bom. De maneira que... E no Globo, Nelson Rodrigues. Você Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. No Jornal da Tarde, eu abro aqui um parênteses, além desses jornais mais caudalosos, nos anos 60 e 70 surge em São Paulo um jornal mais acessível, mais bem editado, no sentido mais objetivo, prático, e com muitos cronistas, que foi o Jornal da Tarde, um jornal que era filho do Estado de São Paulo, mas sem aquele peso vetusto do Estado de São Paulo. Ali, então, eu lia jornalistas como o francês, que escrevia no Jornal da Tarde, no Estadão, Gilles Lapouge. Eu lia a cronista Raquel de Queiroz, e cheguei a ler crônicas no Cruzeiro e a Manchete, de uma escritora que não tinha esse apelo hoje internacional, ainda para os iniciados, e essa sim é minha mestra, chamada Clarice Lispector. Os 2 primeiros livros... Ela escreveu muito tempo também no Globo, escreveu também aqui na Tribuna. Exatamente, como colaboradora. Os 2 primeiros livros, digamos, adultos, aos 14 anos, que me abriram as portas da percepção, para citar Aldous Huxley, foi A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro foi vital para a minha decisão em também singrar o caminho. Esse livro é basilar, né? Basilar, a novela, né? A novela de Kafka, entre o romance e o conto, A Metamorfose, do Kafka, e um conto da Clarice Lispector. De lá para cá, eu leio 1 conto ou 2 contos por dia. Hoje, em função das minhas atividades de professor de oficina literária. O que você acha da Lígia Fagundes Telles como contista? O nome do conto da Clarice chama-se Era uma Amizade Sincera. A Lígia Fagundes Telles é espantosamente talentosa e, se não escrevesse em português do Brasil, ainda que hoje o português tenha ganhado muito mais notoriedade, estaria entre as 50 maiores contistas do mundo. Existe um conto da Lígia que deveria fazer parte de qualquer antologia de contistas universais. Nossa. O conto A Caçada. E a formiga? As Formigas. As formigas é muito bom também. As Formigas, A Caçada, para mim, está no Píncaro. Meu Deus. Não me faltam sugestões a partir de Lígia Fagundes Telles, como Pomba e a Namorada, de Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos, Lígia Fagundes Telles no Brasil, Clarice Lispector, contista no Brasil, e no campo internacional, eu
fui formado pela contística, aí quem fala é o prosador e professor de literatura, pelos contos de Edgar Allan Poe, que eu reputo ser o pai da literatura moderna, porque ele foi um poeta inventivo, ele foi um contista inventivo e ele foi um teórico literário sem igual. Edgar Allan Poe inaugura o conto como nós conhecemos. Mas depois nós temos figuras como Guy de Maupassant, o mestre, com uma obra-prima, por exemplo, como Bola de Sebo. Temos a contística de Luigi Pirandello, já no século XX, A Luz da Outra Casa, de Luigi Pirandello. Mas, no entrecorte, nós temos um gênio. Pirandello, você me fez lembrar, Assim é, Se lhe parece. se lhe parece. Que já é uma peça. O Pirandello era ambidestro, era bom no conto e era bom na dramaturgia. Assim como aquele que eu considero o maior contista de todos os tempos, e não só contista, o homem de literatura e o humanista ímpar, Anton Tchekhov. Morreu com 41, 42 anos, médico dedicado, e que nos deu obras-primas que são protótipos, são exemplares insuperáveis no teatro e no conto. No teatro, A Gaivota, O Jardim das Cerejeiras e As Três Irmãs. No conto, nós temos obras-primas como O Beijo, O Assassino e um conto que eu entendo como A Dama do Cachorrinho. Mas o meu preferido é um conto que fala sobre um tema que me é muito caro: a intransferibilidade do sofrimento. Existe uma força de expressão que é: eu posso imaginar o que você está sentindo. Neste conto chamado Angústia, o Tchekhov esse é forte. nos dá a dimensão da intransferibilidade dos dois sentimentos. Ninguém calcula o que o outro está sentindo. Angústia, de Tchekhov. Recomendo veementemente. Você, como poeta, como você classificaria a sua produção artística literária? A minha poética, eu hoje, inclusive a crítica, considera uma poética exemplarmente pós-moderna, ou, como outros catalogam, transmoderna. Um mundo em transe, uma poética a partir daquilo que nós chamamos literatura do estilhaço. Então, eu fui formado pela poética tradicional, o cânone, a erudição, como leitor dos gregos, leitor dos simbolistas, Rimbaud e Verlaine, discípulo apaixonado de Mallarmé, mas, Márcio Aurélio, eu tive uma grande influência e sorte de poeta brasileira de tê-lo, de ter lido e convivido com os poetas concretos. Fala-se muito na importância da Semana de 22, mas hoje chegou-se à conclusão que um dos movimentos mais importantes estéticos do Brasil foi o concretismo e o neoconcretismo. Isso serve para a literatura, isso serve para as artes plásticas, inclusive para a Tropicália. Então nós temos a influência de três figuras na minha poética: poesia concreta, poesia de construção, digamos, semiológica, poesia mais preocupada no som e na imagem do que no sentido. Poesia não é para ser entendida, poesia é para ser sentida. A poesia é irmã da música, assim era na Grécia. A sua, você não acha que ela seria mais transmoderna, assim, quando a gente vai pesquisar sobre você, sobre a sua produção, aparece muito Cioran, aparece muito Trachtenberg. É uma poesia estilhaçada, muito epigramática, como Cioran, muito linkada a aforismos, a pequenas frases. É uma poesia fragmentada, num mundo fragmentado, o nosso às mundo vezes pessimista, questionadora, cética, não é? Mas devedora de Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. E eu convivi com um dos maiores compositores
concretos do mundo. Tive a sorte de tê-lo aqui em Santos, Gilberto Mendes, que era o parceiro desses poetas concretos, em obras como Santos Football Music, Beba Coca-Cola. Mas a minha influência na poesia é basicamente a ponte entre a tradição e as escolas francesas de Mallarmé e a escola americana de Walt Whitman. Na minha sagrada trindade, eu tenho 3 poetas: Walt Whitman, Fernando Pessoa e um poeta neogrego, ou seja, nascido no final do século XIX, morto em 1933, um poeta que nunca saiu da sua Santos, no caso, a sua Alexandria. Constantino Cavafis. Cavafis foi escritor morto no século XX, um poeta insulado numa cidade mágica como Santos, a cidade de Alexandria, e que primava pelo preciosismo e nos deu uma obra-prima chamado Ítaca, Os Bárbaros. O poema Ítaca de Constantino Cavafis. São os meus 3 mentores. Você cunhou a expressão santense. Eu quero que você me discorra a diferença aí literária, artística, Muito simples, do santista para o santense. Bom, eu ultimamente tenho questionado muito os anglicismos. Os brasileiros sempre foram dados a uma certa imbecilização yankee. Hoje se fala em spoiler. Eu não uso spoiler. Eu gosto do termo insight. Falando de poesia, a poesia é uma colagem, uma sucessão de insights. Mas, Márcio Aurélio, você é um intelectual, além de escritor, não são necessariamente sinônimos. A palavra insight pode ser usada como uma sacada. Eu acho sacada mais interessante que insight. Ou um raio de Vieira, ou uma epifania. Bom, então eu tenho muito zelo no uso das palavras ao escrever e ler. Eu sou apaixonado por palavras. Eu sou obcecado por palavras. Eu tenho uma relação até erótica com a construção frásica. As palavras têm vida própria, são objetos mágicos. Então, a palavra santense existe. Até o século XIX, nós tínhamos uma companhia santense de ferryboats, que ligava a ilha de Santos, a ilha de São Vicente, onde está Santos, a Bertioga, companhia santense de ferryboats, que é um anglicismo, né? A gente fala ferryboat, prefiro a balsa. Bom... Ferryboat é bom também, né? Eu acho ótimo. Vou pegar o ferryboat. Os portugueses falam Miami. Miami. Os portugueses falam Tirone Power numa boa, Tirone Pover. Meu pai falava Tirone Pover, eu achava lindo aquilo. Um homem que lia e tudo, mas os portugueses falam Moscovo, né? Moscovo. Palestinianos. Bom, mas santense existe. Mas os russos também falam Moscovo. Só para descontrair. Não, eu estou super descontraído. Nosso papo aqui é descontraído. Outra, santista para mim é quem torce para o Santos. E é incrível o número de flamenguistas em Santos. É verdade. Principalmente o fenômeno que merece um estudo sociológico de por que os nordestinos torcem tanto para o Flamengo. Por causa do rádio. E os amazonenses, por causa do rádio. Bom, então para mim, santista é quem torce para o time do Santos. Santense é quem nasceu em Santos. A Rádio Globo é que tinha mais penetração. Eu acho mais... As palavras têm algum, digamos... uma epiderme. Gentílico de Santos. Eu acho santense. Como se está usando hoje, eu acho muito mais feliz estadunidense. Também acho. Até porque... Americanos somos todos. Aquela besta fera que ocupa a Casa Branca tenta o monopólio da expressão americanos. Como se eles fossem só americanos. Americanos somos nós.
Eles são estadunidenses. E o que você acha Até porque olha o poder do Porto Mítico de Santos. A primeira passagem do senhor Américo Vespúcio nas Américas, o genovês que deu nome às Américas, foi entre Santos e Guarujá, a ilha de Santa Maria e de São Vicente, em 1502. Foi Américo Vespúcio, passando por Santos, que nomeou os 3 continentes, é um continente só, não é? Os 3 blocos continentais como América. E o que você acha do gentílico de Brasil ser brasileiro? Eu leio muito até digamos, os eruditos ou os escritores mais arcanos, não é? Brasílico. Eu acho muito bonito o brasílico, brasileiro. Eu, inclusive, escrevi uma crônica chamada Brasílico. Ou brasiliano. Ou brasiliano, ou brasiliense. Brasiliense que nasceu na capital do Distrito Federal, porque brasileiro é como marceneiro, como carpinteiro, é como quem trabalha com o pau-brasil. Exatamente. Então, o único gentílico nacional que significa o trabalhador era o Brasil. Como na Itália, eles não falam alemães. Eu adoro os italianos falando tedescos. Tedescos. É isso. É isso aí. É a umidade, é o frescor das palavras. E o que elas significam, né? O simbolismo que elas têm, né? Que é fundamental. Eu sou tarado por gíria. As de antigamente. As de hoje, por exemplo, os jovens falam muito encanados. Desencana. Eu acho isso um fantástico, desencanar. Desencana. Aonde que você achou isso? Quer dizer... Encanado quer dizer que você está dentro do cano, né? Convivendo com Você entrou pelo cano. Convivendo com avós e os avós portugueses, principalmente no Rio de Janeiro, os tios e primos, amuado. Aqui não se falava mais amuado. Estás amuado? Não é? Bocó, isso é um termo brasileiro. Não é? Hoje se fala babaca, mas eu gosto de bocó e pamonha. Sujeito mole. Não é? Enfim, quem me ensinou? Quem me ensinou toda... Chegou a pamonha. Existe um homem no Brasil que me ensinou todo esse gosto pelas palavras. Um pernambucano arretado, um dos poucos brasileiros que foi Sir Gilberto Freire. Os nomes de doces no Brasil e em Portugal: xixi de anjo, olho de sogra. Não é? Maravilhoso, né? Quer dizer, a língua portuguesa, a última flor do Lácio, ela foi carregando de Roldão, toda a beleza do latim. Você acha que esses acordos ortográficos, eles não são nada mais do que acordos conservadores que impedem arbitrários impedem que a língua siga seu caminho solta e livre? Aí eu me lembro do professor Ivanildo Bechara, mestre, líbano carioca, falando justamente isso, sobre o discorrer da língua, o escorrer do idioma, o enriquecer do vernáculo. Por exemplo, eu tenho notado alguns termos que já estão caindo nessa vernaculização. Não sei se vai virar norma culta, se vão ser verbetes de dicionário. O menino era de menor, o rapaz era de menor. Ou, olha, eu não Tem horror desse de menor. Eu também acho. Eu não trabalho dia de sábado, dia de domingo. Eu tenho horror aos meninos que são de menor de idade. Não, a atribuição. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da a nominação. De menor. Por exemplo, eu não trabalho dia de sábado, dia de domingo. Eu acho interessante, quer dizer, ainda criaram mais um dia de sábado, dia de domingo. E outra, aí a algeriza, o pseudoculturalismo. Agora virou carne de vaca. Fulano é um ícone. Tudo é ícone. Alguém sabe o que é ícone? Símbolo, índice. Ícone é um termo semiótico, semiológico, não é? Índice, símbolo. Fulano é um ícone. Tudo é ícone. Como gênio. Gênio é uma palavra que tem um peso que eu atribuo. Quem é gênio para mim? Gênio, um Einstein, um Chaplin. Não, o próprio eu te amo já mudou de conotação, né?
É. Hoje é muito comum os amigos, os colegas. Te amo. Falam, pô, eu te amo. É uma interjeição. Caramba, eu para Não tem dizer para uma substância. namorada que eu te amo era assim gravíssimo, entendeu? Tinha peso. E tinha peso e ficava esperando, né? Ela dizer, não só eu também, mas eu te amo, assim, apaixonadamente, né? Até minha mulher, eu brinco muito com minha mulher, às vezes ela fala assim, eu te amo, viu, meu amor? Aí eu falo para ela, muito obrigado, querida. Tamo junto, tamo junto. Ou outra. Aí você Mas me lembra Chico Buarque de Holanda, em plena Ipanema Leblon, vê dois cidadãos se bofeteando depois de um arranhão de carro. Sou da paz, rolante no automóvel de cada um deles. Sou da paz. Sou da paz. Quer dizer, é o esvaziamento. Os grandes teóricos não só da linguagem, mas os grandes teóricos da semiótica, da filosofia, dizem que o empobrecimento de uma civilização tem como primeira sintoma o empobrecimento da sua culinária e da sua linguagem. Mas, por outro lado, você citou aqui grandes teóricos, né, antropólogos, no sentido de que o que dá sentido a sermos humano é a linguagem. A linguagem, por sua vez, nada mais é do que uma ferramenta de comunicação, tá certo? Ela pode simplesmente dizer, beber um pouco d'água, é uma linguagem Comunicacional direto. Comunicacional direto, em que exige a necessidade de um emissor e de um receptor e uma mensagem. Isso é a base da comunicação. Exige a mensagem artística, o transformar o seu sentimento em palavras e para os seus leitores. E a gente tem que... Eu me debato muito com isso, gostaria de sua opinião, a diferença, né, entre o culto, o escolarizado e o erudito, que muitas vezes as pessoas escrevem com tanta erudição que elas não se comunicam. Porque o papel do escritor e do artista é transmitir sentimento, emoção e emocionar ou mesmo informar. E quanto mais simples a gente se utilizar dessa ferramenta linguagem, mais a gente vai se comunicar, não só a informação, mas também os nossos sentimentos. Queria que você... Bom, aí tem vários matizes. Primeiro, no Brasil e no mundo, a última fronteira de titulação universitária é a escritura. Existe curso superior até para gastronomia, até para DJ, mas, mesmo que tentem, não existe curso universitário, graduação para escritor. Existe sim. Estão tentando. Não, existe. Existe. Na PUC e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, com o professor Luiz Antônio Simas. Existe curso de graduação, existe curso de pós-graduação a nível de mestrado e de doutorado. E aqui em São Paulo... No Rio Grande do Sul também tem. Existe o Instituto Vera Cruz, que tem a graduação em escrita. Escrita criativa. Mas isso não leva a crer que serão escritores Não. de fato. Bom, o academicismo, às vezes, é o túmulo da literatura. Então, eu vou dar um exemplo. O erudito é o homem versado, é o poliglota, é o homem que se debruça em várias tradições. É o escritor, como Jorge Luiz Borges, que escrevia criativamente, lastreado na tradição, na pesquisa, num acúmulo cultural. Mas os escritores, fundamentalmente, precisam ser leitores. Para ser escritor é preciso ler, ler e ler. O escritor não necessita ser necessariamente um erudito nem um intelectual. O que é o intelectual? O intelectual é o artista público, é o artista engajado. O intelectual é um termo que surge no final do século XIX com Émile Zola. O intelectual é o artista que, além de artista, também oferece o seu talento ao debate público. Fernando Henrique Cardoso, acadêmico, não artista, mas engajado.
Chico Buarque de Holanda, os tropicalistas. Nós temos os escritores que são escritores que têm ligação com a academia, não as academias de letras, a universidade, que são mais, digamos, escritores mais formais, mas a criatividade para a escritura é praticamente inata, talento de nascença, entre aspas, e corresponder a uma vocação. Escritor é vocação, escritor nasce. Vocação vem do latim vocare, chamado. Quando corresponde ao chamado. Então eu vou dar um exemplo de um escritor... Isso aí é uma polêmica enorme, né? Na minha opinião. Eu não acredito em formação para escritores. Eu já penso diferente. E eu sou professor de oficina criativa. Olha aí, poderia ser uma contradição. Eu vou dar o exemplo de um escritor... Poderia ser uma contradição. De novo, mais um santense. Que é o exemplo brasileiro do escritor que não é ignorante, que não pode ser. Os músicos geralmente são técnicos. Passam o dia inteiro ensaiando, mas não têm interesse em literatura. Não todos. Eles são experts, são virtuosos na técnica. Existem pintores que são homens... Mas são artesãos, não são artistas. O Volpe era um homem simplório, bebia vinho de garrafão, enfim. Agora, na literatura é difícil, porque a literatura tem como matéria-prima a palavra. Agora, em Santos surge um homem chamado Plínio Marcos. Palhaço de circo. E ele perguntar sobre Plínio Marcos. Palhaço de circo, vendedor de livros de porta em porta, leitor, fugiu da escola no 2º ano, ou seja, não tinha formação educacional no sentido estrito nenhuma, mas tinha uma vocação para o diálogo, para a dialogação, para a construção de personagens aguçados, perfis psicológicos densos, com terminologia inaudita até a época, chula, vulgar. Falava como as marafonas da beira do cais ou os marujos tatuados. Então o Plínio Marcos, ao lado de Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro e contista e poeta, era um escritor por vocação, por gênese, quase que naif, ingênuo, ou seja, sem erudição, sem grande repertório vocabular, mas com a vocação, o talento plenamente vivenciados. O que é vocação para você? O próprio Nelson Rodrigues dizia: eu não sou leitor de tudo, eu só leio Dostoiévski e basta. Porque realmente quem lê Dostoiévski só, quem lê o Shakespeare só, quem lê só um Quixote, já está de bom tamanho. Enfim, o que é talento? Não, o que é vocação? Vocação é chamado. De quem? Chamado quase que mórbido ou patológico de uma necessidade. Não, de uma necessidade. Eu acredito em DNA. Eu sou cientista. Tudo é chamado, pô. Gene. É talento genético. Genético. Não é chamado. É chamado. Por isso que eu discordo da não é um chamado divino. Denominação de vocação. O talento pressupõe você tem talento para jogar bola, você tem que treinar muito. Bom, aí você não deixou eu ir para a segunda parte. Muita sorte. Muito. Um talento para a literatura, a vocação, precisa empenho. Tem que estudar muito. Estudar muito o quê? Ler muito. Ler muito, estudar muito, técnica, escrever muito. Escrever obsessivamente. Andar de bicicleta, você nunca cai. Mas você precisa treinar. O Mário Quintana dizia: para você organizar uma antologia de poemas, você precisa escrever 500 poemas para selecionar 50. O resto você joga fora. Ah, não tem a menor dúvida. Assim os contos. Você fala muito de Gilberto Mendes, ele está muito presente no teu trabalho. Antônio Abujanra, meu amigo. No teu discurso. O que você nos conta, nos ensina sobre Gilberto Mendes? Bom, Santos é uma cidade que deu a maior atriz dramática do Brasil, Cacilda Becker, o maior dramaturgo brasileiro,
Plínio Marcos, o maior compositor erudito de vanguarda do Brasil, Gilberto Mendes. O Gilberto Mendes me influenciou muito pela ligação que ele tinha com os Você poetas. esqueceu de Pagu aí nessa história, hein? Pagu por adoção, porque ela não nasceu aqui, bom, a Cacilda também não nasceu aqui. A Pagu é vital. Então, o Gilberto Mendes foi o último representante dessa Santos, que depois do Rio e de São Paulo, era o centro, em função do Porto, mais concorrido para a vivência intelectual, a criatividade. Poetas como Martins Fontes, que conviveu aqui nesta biblioteca, poetas como Vicente Carvalho. O Gilberto Mendes foi importantíssimo como o elo perdido entre o universo de Pagu, citada por você, muito felizmente, Plínio Marcos, e o Gilberto era o representante de uma Santos que tinha o Clube de Cinema de Maurício Lejar, o Clube de Gravura de Carlos Scliar, que não era de Santos, e Mário Gruber, uma forte presença de esquerda, o Gilberto Mendes comunista, o Gilberto Mendes que poderia ser um personagem dos Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado. Jorge Amado dedicou 3 livros ambientados no Porto de Santos, assim como Ranulfo Prata, que escreveu Os Navios Iluminados, ambientado no Porto de Santos, assim como Adelto Gonçalves, escritor vivo, brilhante escritor que nos deu Os Vira-Latas da Madrugada. Então, Gilberto é o representante máximo de uma cidade condenada ao cosmopolitismo. Santos, e isso o Gilberto curtia comigo, era o cultivo de Santos como uma cidade mágica, cidade mítica, as cidades invisíveis de Ítalo Calvino, cidades como Trieste, cidades-estados, Zanzibar, Xangai, Tanger, cidades de vida boêmia efervescente, cidade de cabarés, cidades de bibliotecas míticas, cidades de porto, cidades de beira de cais. O grande arquiteto Paulo Mendes da Rocha dizia: quem nasce à beira-mar, quem nasce em cidade de porto, tem um outro olhar para o mundo. Tem aquilo que nós chamamos de sentimento atlântico do mundo. Eu tenho 3 perguntas aqui, depois um bate-bola rápido contigo. Você, como agitador cultural em Santos, curador da Casa das Culturas, como é que você vê a cena cultural santista? Em poucas palavras, por favor. Se reerguendo. Santos foi vítima há 20 anos, todos fomos, mas foi vítima em primeira hora do golpe militar. Santos perdeu autonomia, Santos perdeu direito a eleições para prefeito, Santos foi área de segurança nacional e, como marxista, a cultura depende do contexto econômico. Nós perdemos muito com digamos, uma certa inflexão do café, as viagens de navio em detrimento dos aviões, desembarcando diretamente em São Paulo. Então, a cultura depende da economia. Marx. Santos teve uma decadência econômica que foi concomitante à sua perda de autonomia política. Esse apagamento não se recupera tão rápido, né? Se recupera com ações públicas, com políticas públicas efetivas. E a criação da Casa das Culturas de Santos já foi um bom sintoma para o nosso erguimento. Você que não conhece a Casa das Culturas de Santos, por favor. Rua 7 de Setembro, 49. 7 de setembro, esquina com Constituição. Temos exposições lá permanentes. Temos porque eu me sinto parte como santista, né, da Casa das Culturas, cuja curadoria é aqui do Flávio, mas como cidadão me sinto também participante daquilo que é público e que é mostrado naquela casa. E aos sábados de tarde, especialmente, tem oficinas de escrita criativa, exposição, lançamentos de livro, curso de fotografia e tudo mais.
você começava a falar internet. Como é que se vê essa coisa da internet e a escrita no papel? Isso aí tem sido uma dificuldade, né? Você fazer essa geração que já nasceu com o smartphone na mão, levar ela para o livro físico e ela poder viver essa experiência diante de um livro, né? Como é que você está vendo esse momento? Eu tenho 62 anos, eu me sinto geração sanduíche. Eu vivi 30 anos na mais pura e perfeita analogia, o mundo analógico. Orelhão da esquina, máquina de escrever, e de repente surge o mundo digital, 95, 96, 97. Eu me rendo a escrever no computador e tenho uma felicidade imensa de ver que depois de digitar no computador eu recebia tudo aquilo impresso, sem ter que trocar fita. Então, para um escritor, digo no campo prático, Sim. E outra, o fim das regionalidades. Você pode escrever um livro na ilha de Fernando de Noronha, sem contato nenhum, ou na ilha de Trindade, sem contato nenhum com editora, com livrarias, e de maneira online estar sendo divulgado. Essas são as vantagens, né? A desvantagem, o professor Antônio Wise, o grande filólogo, falava no perigo de uma sociedade ágrafa, uma sociedade sem linguagem, sem escrita, uma sociedade que começa com memes, começa com grunhidos, emojis, uma sociedade de depauperamento linguístico, vocabular, e ao apogeu que nós vivemos hoje, não só no Brasil, no mundo. Na Alemanha existem casos de analfabetismo cultural, analfabetismo de escrita, analfabetismo cultural, não é? Literal. E uma mutação, digamos, cognitiva. Jovens que estão tendo dificuldade para decodificar mensagens, conteúdos de filmes e textos mais elaborados, independentemente da sua graduação universitária. Médicos que não leem, médicos que dispensam, ou advogados, a interação com o conteúdo além do técnico. Ainda mais agora, quando nós teremos petições e diagnósticos médicos auxiliados por inteligência artificial. Quando a medicina e o direito eram sinônimos, o bacharelismo, a tradição dos escritores médicos, Guimarães Rosa, Jorge de Lima, Tchekov. Portanto, eu estou falando em duas profissões que são arquetípicas, não é? É perigoso, é triste, e eu me invejo a minha geração, e eu abençoo ter vivenciado os tempos analógicos que nos propiciavam tempo para pensar, e um tempo ainda chegando ao limite. Nós vamos perder o tempo daquilo que um grande filósofo chamava, Bachelard, o tempo da... não é evanescência, é o tempo da imaginação, da criatividade. Eu vou me lembrar do termo. O tempo da divagação. Divagar. Bachelard dizia que... Não devagar, mas devagar. A divagação é um direito que nos faz alçar o infinito. Isso. Nós não... Hoje, eu ainda poeticamente... A fabulação. Eu poeticamente, meu querido doutor, escritor Márcio Aurélio, eu acompanho pelos jornais as fases da Lua. Hoje que dia é? Dia do quê? Antigamente, para tomar banho, para lavar o cabelo, para ter bebê, tudo era fase da Lua. Nós estamos perdendo a sacralidade. O nosso mundo é um mundo dessacralizado. Mas você, tanto quanto eu, nós somos otimistas. E eu quero falar com você sobre a sua entrada na Academia Santista de Letras, como foi, o que representou para você, o que está representando
E como você vê o papel da Academia Santista de Letras no fomento à leitura e à cultura na nossa Bom, cidade? eu admiro muito as academias, acompanho a história de todas as academias brasileiras, francesas, o nosso modelo é francês. A Academia Brasileira de Letras tem uma grande importância no nosso processo literário. No meu caso, santista ou santense, nós tivemos grandes fundadores da academia, como a grande poeta Maria José Aranha Rezende, o grande escritor que morou em Santos, jornalista Saulo Ramos. A Academia de Santos tem um grande lastro, muito influenciada por Ribeiro Couto, membro da Academia Brasileira, também nascido em Santos. Eu decidi entrar na academia vencendo o preconceito dos modernistas, dos escritores de vanguarda, onde eu me coloco, escritores de vanguarda, no sentido do conteúdo e da forma, como eu penso e como eu escrevo, ao ver Ailton Krenak entrar na Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, Geraldinho Carneiro, compositor e também tradutor da geração dos anos 70, mimeógrafos no Rio de Janeiro, enfim, Fernanda Montenegro. já citei, a Academia Brasileira de Letras desbundou. Ela abriu a guarda para a caretice, a babaquice fossilizada. A Academia Paulista de Letras abriu as portas. Ao contrário. Você saiu de uma academia fossilizada e trouxe Fossilizada. grandes artistas. Pô. É o que eu estou dizendo, uma academia que desbundou, uma academia Desbundou. anti-babaca, uma academia que Isso, teve perfeito. Juca de Oliveira, Jô Soares e agora ingressou Djamila Ribeiro Ana Maria na Gonçalves. Academia Paulista. Exato. E também pelo lance de gênero. Das negritudes, do As indígena intelectual negritudes. como Krenak. Veja um filósofo como Krenak, o saber erudito e popular de Gilberto Gil. Então eu ingressei na Academia Santista, que ainda precisa muito dar passos e passos para, à vista da Academia Brasileira, ser mais plural, mais diversa, fazendo com que ingressem elementos afrodescendentes, mais mulheres, escritores de periferia, as periferias, que na verdade são o centro da produção, estão bombando. Enfim, a minha entrada na academia, mal vista por setores conservadores, teve o condão de ser um fator incomodante para que ela evoluísse nos seus padrões para aquilo que os italianos chamam aggiornamento. Uma academia linkada ao espírito do tempo, Zeitgeist. Uma academia inclusiva, uma academia descaretada, uma academia que se abra para novas linguagens. A linguagem dos slams, que são as batalhas de rimas das esquinas, a linguagem dos grafites, que são arte de primeira natureza, uma academia que lembre que nós temos escritoras como Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus. Em nível municipal, nós temos escritores aí como Bartolomeu Pereira, o Bartô, nós temos Marcelo Ariel, um dos maiores poetas do Brasil, santista, de nascença, santense, criado no Cubatão, Marcelo Ariel, que poderia estar em qualquer academia, e assim por diante. Nosso tempo está se Márcio Aurélio, esgotando. hétero, branco, mais um irreverente, que merecia estar em qualquer academia. Tá, te agradeço. Vamos aqui um bate-bola rápido aqui. Um poeta brasileiro. Carlos Drummond de Andrade. Drummond. Um poeta estrangeiro. Estrangeiro. Calminha. Federico Garcia Lorca. Um romance indispensável. Para mim? A série Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust.
Olha, que não é fácil, mas apaixonante. um livro pouco conhecido que todos deveriam ler. O livro da minha vida. Os Frutos da Terra, de André Gide, que foi Prêmio Nobel de Literatura e está esquecido. Os Frutos da Terra. André Gide. Prêmio Nobel de Literatura de 49. Como você define Santos? A cidade de Santos. Porto Mítico. Porto Mítico. Ou cidade-estado. Cidade mágica. Você acha que ela continua sendo mágica? Continua, uma cidade borgiana. Citada por Jorge Luiz Borges Sim. no conto O Aleph. Inclusive ele fala que calorão. Aliás, esse conto aí é fantástico, né, cara? Primeira letra Do alfabeto do hebraico. alfabeto hebraico. Um lugar para escrever. Um lugar para escrever? Poesia em mesa de bar. Amo. O bar é uma das maiores instituições humanas. O botequim de esquina. Então tem que conhecer Luiz Antônio Simas, pô. Escritor Admiro das muito. encruzilhadas, dos bares carioca, Historiador do Rio. historiador do samba, das religiões afrodescendentes. Assim das como ruas da admiro, cultura popular. assim como admiro os antecedentes. Hermínio Belo de Carvalho e o gênio João do Rio. João do Rio era um Paulo Roberto Barreto, membro da Academia Brasileira de Letras, Gênio, gênio, gênio. um escritor injustamente esquecido. Todos são injustamente esquecidos. João do Rio? Não, eles têm voltado à cena. Até uma escritora esquecida que morreu na miséria, Euridice Fontella, vai ser tema da Feira Literária de vai Bagdá. ser agora. Olha, eu vou dar um. Lúcio Cardoso. Lúcio Escreveu A Cardoso. Crônica da Casa Assassinada. Um verso que nunca saiu da tua memória. Grandes versos como Amar, de Drummond. Um poema que não me sai da cabeça, que é Profundamente, Manuel Bandeira. E um poema curto, uma frase de Manuel de Barros. Minha liberdade tem algemas. Muito bem. Estamos encerrando aqui nosso bate-papo. Foi um bate-papo, foi uma aula. E a gente sempre aprendendo. Eu acredito que vocês também aprendendo. Eu deixo aí o último recado para você ficar à vontade nesses últimos minutos da nossa conversa. Eu agradeço, muito prejudicado pela rinite, neste veranico litorâneo. Agradeço a produção do Rodrigo e me sinto reconfortado que nós tenhamos voltado, agora com o apoio do YouTube, o apoio da internet, a troca de impressões entre escritores. Me fez lembrar as inesquecíveis conversas televisionadas entre Nelson Rodrigues, entrevistado por Otto Lara Rezende. Muito obrigado, Márcio Aurélio. Contem comigo. Obrigado, Flávio. E eu aqui, para terminar, vou agradecer a você, Flávio, agradecer ao Isaac Santos na coordenação desses trabalhos, a equipe da produtora Red, nosso amigo Rodrigo Rei, e fazer meu merchan, o nosso último livro de crônicas, Minha Biblioteca Sou Eu, para você adquirir, só entrar lá, editorapatuar.com.br, Editora Patuar, porque livros são amuletos. Ok, gente? Obrigado, Flávio. Aquele abraço.